Opa, e aí gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo, e com vocês? Enfim, olha gente, já tem tempo que Next Dimension acabou, que a continuação dele já foi confirmada. Sinceramente gente, esse vídeo aqui eu já deveria ter feito há muito tempo. Mas nesse vídeo eu vou falar pelo porquê, na minha opinião pessoal, eu prefiro Sensei Next Dimension do que The Lost Canvas. Sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Ok, gente, vamos lá. Só reforçando ainda mais. Esse vídeo é a minha opinião pessoal. Se você quiser discordar, está livre nos comentários para falar. Mas lembre-se, de forma respeitosa, porque isso é a minha opinião pessoal. Estamos entendidos? Então vamos lá. Primeiro motivo. Next Dimension é canônico. Lost Canvas não é. Ok, vamos lá, gente. Olha, vocês têm que entender uma coisa sobre mim, que geralmente eu sou um tipo de cara que só se interessa por aquilo que é canônico. Para eu consumir algo de uma obra que não é canônico, que no caso do um spin-off, que nesse caso é o Lost Canvas, tem que ser duas coisas. Ou tem que ser um spin-off muito bom, ou eu tenho que ser muito fã dessa obra, cara. Porque geralmente eu acabo não me interessando por algo que não é canônico de uma obra, porque independente se você acompanhar ou não, não vai fazer diferença nenhuma na história principal. Lost Canvas, eu só vi alguns episódios do anime e dei uma olhada no mangá. Até hoje eu não terminei. É legalzinho, mas não me interessou o suficiente para querer que eu continue acompanhando, cara. É aquela coisa, como não é canônico, independente se eu terminar de ler a história ou não vai fazer diferença nenhuma na história principal. Então eu acabo que esse é o primeiro motivo pelo o porquê eu prefiro Next Dimension do que Lost Canvas. Porque Next Dimension é canônico, ele vai impactar na história principal. O Lost Canvas não. Segundo motivo, traços. Ou estilo de arte, se você preferir. Olha, gente, antes que alguém venha me incomodar aí nos comentários, eu sei que em quesitos técnicos, o traço da Shiori, se não me engano, acho que é assim que se chama a autora de Lost Canvas, é sim melhor do que o do Kurumada. Mas aí vem um porém, gente. A gente tem que entender o seguinte: o Kurumada, ele é um mangaka dos anos 70. Tipo, o estilo de traço dele, mesmo pra época, talvez não seja um dos melhores. Não. Mas ele vem dessa época. O estilo de traço dele é dessa época, cara. Claro, isso ainda não é desculpa para alguns momentos ter alguns quadros meio mal desenhados em Cavaleiros Zodíacos. Mas a gente tem que entender isso também. Mas não é por isso que eu acabo preferindo os traços do Kurumada. É porque, querendo ou não, mesmo que os traços da Shiori sejam bem desenhados, ele ainda parece muito. Na verdade, ele não parece, ele é traço padrãozinho, cara. Ainda mais no anime, cara, que tipo é mais padrão ainda. Se você pegar tipo uma imagem, tipo aqueles posts do Lost Canvas, e mostrar pra algum fã de anime que não sabe o que é Cavaleiros do Zodíaco, nunca assistiu Cavaleiros do Zodíaco, nem sabe que Cavaleiros do Zodíaco existe, mostrar pra ele, ele provavelmente vai dizer que é algum Isekai ou anime de magia genérico. Porque querendo ou não, mesmo que os traços dela sejam bonitos, os traços dela parecem isso, parece um traço de um Isekai, de um anime de magia. Parece mais no anime, mas no mangá também parece um pouquinho, cara. E os traços do Kurumada, por mais que, tipo, não sejam lá a melhor coisa do mundo, eles dão uma originalidade pro mangá, cara. Claro, às vezes alguns momentos são simplistas até demais, mas, assim, dá uma originalidade. Você consegue bater o olho e identificar o traço do Kurumada ali, cara. Com a Shiori, dependendo do mangá que você for pegar pra comparar, você acaba não vendo isso. Ainda mais no anime, que, tipo, no anime de The Lost Canvas, eles padronizaram ainda mais o traço. Mas ainda assim, meus traços favoritos para Cavaleiro do Zodíaco são do Shin Araki, que ele pegou os traços do Kurumada e adaptou bem para um anime. O terceiro motivo, Next Dimension, é a história que importa e tem os personagens que importam. Então tá, gente, isso se liga um pouco ao primeiro motivo, pelo fato que, tipo, como eu disse, como o Next Dimension é canônico, tudo que acontecer nele vai impactar na história principal. E como o Lost Canvas não é canônico, mesmo que ele seja muito bom, é meio que tudo que acontecer nele não vai impactar na história principal. Então, independente se você acompanhar ele ou não vai fazer diferença nenhuma. Mas, tipo, não é só por isso, porque querendo ou não, por mais que, tipo, Lost Canvas tenha uma história interessante, eu admito,
É uma história legal, não é o suficiente para me interessar a continuar acompanhando, mas tem gente que gosta até mais do que o original. Mas como eu disse, Next Dimension tem os personagens que importam. Também é a história que importa. Porque, querendo ou não, a gente quer saber o que vai acontecer com o Seiya. Se o Seiya ele vai conseguir sobreviver ou não à maldição da espada do Hades. A gente quer saber como que o Shun, como que o Yoga, como que o Shiryu, o Ikki e a Saori vão conseguir salvar eles. O que vai acontecer com esses personagens. A gente quer saber o que vai acontecer com esses personagens. A gente não quer saber do Albáfica de Peixes. A gente não quer saber do Tema. A gente não quer saber do Hercules. São personagens legais? São. Mas querendo ou não, a história desses personagens não tem a mesma importância do que a história dos protagonistas originais da história canônica, cara. Mesmo que você goste mais deles, mas a importância deles não é a mesma dos protagonistas. Não tô querendo dizer que por causa disso eles são ruins. Eles até podem ser personagens legais e bem escritos. Mas querendo ou não, a importância deles não é a mesma dos protagonistas originais. E o último motivo é que Next Dimension tem a essência do Cavaleiro do Zodíaco. Olha, gente, de novo, nós temos que entender o seguinte. O Kurumada é um mangaka dos anos 70, mas Cavaleiro do Zodíaco é um mangá dos anos 80. Querendo ou não, cara, tipo, mesmo que muitas das coisas dos animes e dos mangás dos anos 80 pra cá tenham mudado muito, Cavaleiros do Zodíaco continua sendo um mangá dos anos 80. Ele tem essa essência velha, cara. Essa antiga dos mangás dos anos 80. Um pouquinho dos anos 70 e dos anos 90 também, mas acho que mais dos anos 80 ainda. Lost Canvas, ele tem uma essência mais moderna dos dias atuais, cara. E isso não é ruim, os mangás atuais eles têm coisas boas, mas não combina muito com Cavaleiros do Zodíaco, porque como eu disse, Cavaleiros do Zodíaco é um mangá dos anos 80. Por mais que Next Dimension tenha muitos problemas em roteiro, na história, etc., ele ainda tem a essência dos Cavaleiros do Zodíaco originais. Uma essência do mangá dos anos 80. Lost Canvas ele tem mais uma essência de um mangá moderno. Claro, não estou dizendo que isso é ruim. Na verdade, isso é até muito bom, até porque Lost Canvas não foi inscrito nos anos 80. Foi inscrito, se não me engano, no início de 2006. Mas ainda assim, cara, essa essência moderna, dos mangás modernos, não combina com Cavaleiros do Zodíaco. Porque Cavaleiros do Zodíaco nunca foi criado nos moldes dos mangás modernos. Ele foi criado nos moldes dos mangás dos anos 80. Porque essa é a essência dos Cavaleiros do Zodíaco. É um mangá velho, um mangá dos anos 80. Querendo ou não, isso tem que ser mantido, cara. Mas só repetindo uma última vez para depois ninguém vir me incomodar nos comentários. Não é só porque que Lost Canvas não tem a essência de um mangá dos anos 80 que torna ele ruim. Na verdade, isso é até que muito bom, já que ele tem a essência de um mangá moderno, porque, querendo ou não, ele é um mangá moderno. Mas essa essência não combina com Cavaleiros do Zodíaco. E são por esses motivos que eu acabo preferindo Next Dimension a The Lost Canvas. De novo, não estou dizendo que Lost Canvas é ruim, ou que você é obrigado a gostar mais de Next Dimension. Não, essa é a minha opinião pessoal. Assim como eu sei que muita gente prefere Lost Canvas a Next Dimension, mas não é o meu caso. O meu caso é o contrário. Eu prefiro Next Dimension a Lost Canvas. Mas, de novo, essa é a minha opinião pessoal. Mas, enfim, gente, eu diria que é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu agradeço para cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me escreva aí nos comentários o que vocês preferem, Next Dimension ou Lost Canvas. Mas é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.